Olá, eu sou a professora Angélica, sejam todos bem-vindos. Para essa aula, eu organizei uma tabela com o material necessário que você deve ter. A descrição está aqui na tabela do material, borracha, caderno, lápis e régua, e também temos a quantidade ao lado. Nossa aula será sobre leitura, interpretação e representação de dados. O que são dados? Como podemos representar e qual a finalidade? Pense nesses apontamentos que nós vamos descobrir no decorrer da aula. Você já fez alguma pesquisa na escola? Que assunto? Sobre que assunto? Despertou o seu interesse? Sim ou não? Afinal, o que é uma pesquisa? Pesquisa é uma investigação que podemos tirar conclusões de determinados assuntos do nosso interesse, de variáveis categorias, como esportes, brincadeiras, jogos e entre outros. Através do levantamento de dados da nossa pesquisa, coletamos informações da população, organizamos em listas, tabelas e gráficos para realizarmos a leitura, interpretação e conclusão do resultado. Estão lembrados dos apontamentos que fizemos no início da aula? Dados são informações que coletamos da nossa pesquisa e podemos representar através de tabelas e gráficos. Os gráficos, eles expressam visualmente os dados para serem analisados. Esta é a finalidade. Vamos entender melhor. A professora Kelly, da Rede Municipal de São Vicente, da Escola Augusto de Saint-Hilaire, realizou uma pesquisa com a sua turma do 4º ano B sobre gêneros de filmes, entre eles ação, comédia, desenho animado, suspense e terror, e organizou em listas. Após a organização em listas, ela colocou na tabela. A tabela ela pode ser organizada por linhas e por colunas. Quantas linhas nós temos nessa tabela? 8. E quantas colunas? 2. Vamos ver os votos que teve? Ação teve 2 votos. Comédia, 11 votos. Desenho animado, 2 votos. Suspense, 1 voto. E terror, 10 votos. Qual foi o filme favorito do 4º ano? Comédia. E qual foi o filme menos votado dessa turma? Foi suspense. Se você tivesse que votar, qual filme você votaria? Eu votaria na comédia e não no terror. Depois que ela organizou a tabela nos ajuda a analisar os dados. Ela pegou os dados da tabela e colocou no gráfico. Vamos ler o gráfico e analisar? Lembrando que na tabela o número de linhas e o número de colunas variam de acordo com os dados coletados. Agora nós vamos fazer uma análise do gráfico de barras ou colunas. Título: gênero de filme preferido do 4º ano B. Aqui são 2 linhas que representam eixos, aqui são gêneros por filmes e aqui é o número de votos por alunos. Nós temos ao lado uma legenda que representa cada cor um gênero de filme. A altura, podemos analisar a altura da coluna. Também cada barra representa uma informação. Aqui teve empate dos gêneros? Teve ação e desenho animado. E também o gráfico ele está sendo representado na vertical. Esse aqui é um gráfico que pode ser chamado tanto de barras na vertical ou de colunas. Observe o gráfico acima à sua esquerda. É um gráfico de barras na horizontal. Os números ficam embaixo e ao lado nós temos a descrição. Essa é a única diferença do gráfico de barras ou colunas na vertical. Observe a votação do filme de terror para o comédia. Qual é a diferença entre eles? É de apenas 1 voto.
Abaixo nós temos o gráfico circular, que é representado por cores e é dividido. Cada parte representa da cor pintada a preferência do filme da criançada. Aqui podemos também analisar que a diferença do mais votado para o menos votado são de 10 votos. Ao lado, à sua direita, temos o gráfico pictogramas, que é representado por imagens. Se a professora Kelly tivesse escolhido o filme de suspense, ou desenho animado, ou ação, ela teria agradado a criançada? Não. Vocês perceberam que podemos fazer análise de dados em tabela, gráficos e agora na produção de texto. Vamos lá? Vamos colocar um título para a nossa produção: Análise de dados. Parágrafo, letra maiúscula. O que a professora primeiro ela percebeu? O interesse dos alunos por filmes. Aí ela fez uma coleta de dados. Vamos começar? Ao perceber o interesse dos alunos por filmes, a professora Kelly, do quarto ano B, resolveu fazer uma pesquisa via WhatsApp e foram entrevistados 26 alunos. Na coleta de dados, os gêneros de ação obteve 2 votos, comédia teve 11 votos, desenho animado obteve 2 votos, suspense teve 1 voto e terror com 10 votos. Com o resultado da pesquisa, podemos analisar que o gênero preferido da turma foi de comédia e o menos votado foi o gênero de suspense. Porém, teve empate entre os gêneros ação e desenho animado. A pesquisa permite o levantamento de dados para leitura, interpretação e conclusão de resultados. Seja um pesquisador. Vamos assinar? Assinado, professora Angélica Simone e alunos do blog. Nessa aula, aprendemos noções de estatísticas. Estatística é a ciência que estuda a coleta, descrição e análise de dados. Olha que interessante! Agora, acesse o blog e realize as atividades. Espero você na próxima aula.